Olá, vamos dar continuidade ao assunto que nós estávamos conversando anteriormente, sendo que desta vez vamos começar dando nomes a estes seres, né? Mas o que a gente viu no vídeo, nos dois vídeos anteriores, foi que nós tínhamos um ser que não tinha a capacidade de criar um universo material e o criou e foi vítima da própria criação, mergulhou neste universo recém-criado para tentar solucionar alguns dos problemas e para parar o seu avanço, mas acabou preso dentro da própria criação e teve que refazer o seu corpo, por assim dizer, criando com alguns problemas. Este ser perdeu a memória pregressa de tudo que existia antes, lá no universo imaterial, mundo espiritual superior, ou espiritualidade superior, ou até paraíso. Perdeu então este contato. E ainda gerou aquilo que pode ser chamado de síndrome do querer existir a qualquer custo. E ainda passou a criar outros seres para que junto com ele pudesse gerenciar os processos de expansão desta obra universal, para lhe ajudar. Pois bem, este ser é o ser que nós viemos a conhecer como Deus, conhecido por nós como Javé, Jeová ou Iavé. Este ser criou o nosso universo há 14 bilhões de anos atrás. Criou estes seres que eu aqui chamo-os de clones, para lhe ajudar nos processos gerenciais desta obra, e 7 seres se sobressaíram. E destes 7, 2 se tornaram os mais importantes, que seria Shiva, considerado o destruidor, aquele que nós viemos a conhecer depois como Melquisedeque, e também Sofia, que é aquele que nós viemos a conhecer depois como sendo Jesus. Estes 2 seres perceberam a tragédia da obra universal, bem como a tragédia que havia mergulhado o próprio Criador Javé, e antes de virem para este universo material, eles tiveram a possibilidade de se preparar, sendo que sabiam que teriam que vir dar vida a estes clones de Javé, e aí se prepararam para que quando viessem, conseguissem se moldar ao máximo para não ficar com a sua mente totalmente vinculada à mente deste Criador, pois que todos os outros clones tinham a mente totalmente vinculada à mente deste Criador. Tudo que o Criador pensava, eles também pensavam.
Eles eram uma espécie de androides biológicos que podiam fazer somente aquilo que eles era mandado. Mas esses dois seres, Shiva e Sofia, já eram seres um pouco melhorados. E com o tempo, passaram-se os bilhões de anos, até que Sofia teve a ideia de criar corpos ou seres, as quais depois ficamos conhecendo como seres menores ou seres evolucionistas, cuja ideia era semear a vida em alguns planetas para que estes seres criassem vida através de outros pequenos animais que estavam em desenvolvimento nos planetas, apenas modificando seus genes através de manipulação genética, fazendo-os com que eles evoluíssem, falassem, aprendessem a andar, a fazer as suas coisas, para que estes seres tivessem livre arbítrio, pois que quanto menor o potencial genético de DNA do Criador, mais livre estes seres seriam. E assim, Sofia poderia colocar em prática o seu plano em planetas universo afora, tentando sempre semear a vida com o menor grau possível de material genético do Criador, para que estes não viessem como os clones, que tinham, apesar de serem seres puros criados pelo próprio Criador, estes eram seres que herdavam todos os seus problemas, principalmente o fato de não poderem pensar e raciocinar por si só. Eram sempre vítimas dos comandos de Javé. Mas para isso, teria que ser feito um sacrifício maior, sendo que Javé precisava parar de criar novos seres para que não necessitasse vir outras divindades lá do paraíso imaterial mergulhando no sacrifício para dar o suporte a estes seres. Então Shiva conseguiu castrar Javé da sua capacidade de criar outros seres, cortando a sua forma de criar, cortando a sua mente criadora. Como diz nos Vedas, Shiva brigou com Brahma e cortou uma de suas cabeças. Então, o universo passava a se desenvolver e a se expandir normalmente. Javé vivia em uma das esferas adjacentes, em um pequeno universo paralelo fora deste nosso universo material, junto com os seus clones, mas para gerenciar alguns processos em alguns planetas onde estava nascendo a vida, uns estavam nascendo através das teorias evolucionistas que o próprio Darwin soube falar com certa propriedade. Em outros, a vida foi semeada por Sofia e suas falanges. Então, Sofia ganhava fama no universo por estar fazendo um belo trabalho e conseguir sanar alguns problemas de forma plena e da forma com que o Criador Javé ficasse satisfeito. Por isso, há 700 mil anos atrás,
Sofia foi designado por Javé para gerenciar um problema em um sistema estelar chamado Capela, num planeta chamado Orbon, onde lá se instaurava um pequeno problema e este ser Sofia tinha que ir lá em nome de Javé para sanar este conflito. Este conflito era basicamente chefiado por um ser que lá vivia, e este ser, basicamente, por ser das classes evolucionistas, não ser um filho puro de Javé como os clones, este ser não gozava de tamanho poder, tamanho cargo de hierarquia, mas este ser passou a criar uma espécie de junta onde ele estava compreendendo, junto com outros seres que lhe acompanhavam nas ideias, ele basicamente estava descobrindo que a criação de Javé não era perfeita, estava descobrindo o propósito destes seres menores, por assim dizer, estava descobrindo que o próprio Javé havia se recomposto com problemas e que estes dois seres, Shiva e Sofia, estavam ali gerenciando um sistema estelar ou gerenciando o universo em nome de Javé, mas gerenciando de uma espécie de forma própria, como se nem o próprio Criador soubesse a forma, os planos que estavam acontecendo. Este ser começou a sacar tudo isso. E houve então uma espécie de guerra, rebelião, onde este ser se rebelou contra as forças do seu superior Sofia e, junto com os seus, passou a dominar grande parte daquele escalão da galáxia e passou a fazer com que grandes povos ficassem do seu lado, pois ele conseguia, através dos seus artifícios, convencer de que esta era uma causa a ser cumprida. Então, há 700 mil anos atrás, até 500 mil anos atrás, de 700 a 500 mil anos atrás, este problema, que para nós ficou conhecido como a rebelião de Lúcifer, ou os rebelados de Capela, sendo que o ser a qual me refiro chamava-se Lúcifer, este ser passou a ser o chefe dessas empreitadas contra as forças e os comandos estelares de Sofia e de Javé. E lá, nestas batalhas, nesses locais, coisas horríveis aconteciam. Desencarnes em massa destas diversas raças de seres que ali estavam participando deste problema. Enquanto isso, aqui num planetinha azul chamado Terra, uns seres de fora, vindos de um planeta chamado Nibiru, conhecidos como Anunnakis, chegavam pela primeira vez por volta de 500 mil anos aqui neste mundo.
sedentos por minério para sanar um problema no seu planeta de origem, Nibiru, eles prontamente construíram as suas bases de mineração e precisavam de centenas de milhares de serviçais para este trabalho. Estes seres, então, os nibiruanos, os Anunnaki, pegaram alguns seres aqui do planeta Terra que estavam se desenvolvendo, uma espécie de símios, macacos, em desenvolvimento, conforme as próprias leis da evolução, fizeram algumas manipulações genéticas e os colocaram para trabalhar. Criavam estes seres através da reprodução, através do sexo. E estes seres, cultivados aos milhares, automaticamente necessitavam de almas e espíritos que viessem diretamente do universo imaterial para dar o suporte a estes seres trabalhadores. Foi aí que Sofia, pegando as esferas adjacentes, setores umbralinos, níveis astrais diversos dos planetas envolvidos na rebelião de Lúcifer, simplesmente os colocou numa espécie de nave e os trouxe e os mandou ou trouxe para as esferas astrais do planeta Terra, para que aqui estes seres pudessem renascer nestes corpos animalizados e simples que trabalhavam para os Anunnaki, os famosos homos da antiguidade terrena, né? Pois teve o Homo Neandertal, o Homo não sei o que, uns quantos destes. E aqui estes seres rebelados poderiam renascer e esquecer dos propósitos daquela rebelião sem futuro que estavam fazendo naquele setor. Este era o drama deles, pois que ninguém queria encarnar como seres do gênero Homo no nosso planeta aqui, porque iriam esquecer dos propósitos da rebelião. Mas não tinham uma escolha, né? E estes seres também eram seres totalmente animalizados. Então aqui, nas esferas astrais do nosso planeta, chegavam seres a centenas, transladados da rebelião para cá. Chico Xavier, em 1940, por ali, não me lembro ao certo a data, ele fez um livro junto com Emmanuel, A Caminho da Luz, onde ele retrata a rebelião de Lúcifer, os rebelados de Capela, desta forma, que estes seres vieram para o planeta Terra, né? Portanto, Sofia tentava, pela primeira vez, os propósitos de Sofia estavam começando a surgir efeito, sendo que, para a grande maioria de seres animalizados na Terra, não precisariam vir outros seres do paraíso para dar a vida, sendo que rebelados existiam aos montes nos rincões umbralinos do planeta Terra para dar vida a eles. Automaticamente, ao nascer, estes seres perderiam a ideia da rebelião e os Anunnaki, de uma forma segura, estavam criando pela primeira vez a espécie bebê do universo, com apenas 3%
do DNA do criador esquizofrênico deste universo, chamado Javé, onde com apenas 3% nós não herdaríamos nada deste Criador, nem mesmo seus poderes nem nada, mas também não herdaríamos nada da sua doença, exceto esses três problemas principais, que seria o esquecimento do mundo anterior, a síndrome de se desistir a qualquer custo e tentar sempre subjugar o mais fraco. Disso a gente não escapou. Mas em compensação, nos sobrava a liberdade de expressão. Podíamos pensar como quisesse, agir como quisesse e fazer tudo conforme a nossa própria vontade, sendo que não estávamos com a mente vinculada a nenhum ser. Éramos a primeira espécie quase 100% livre, ou 97% livre do universo, pois que só tínhamos 3% do DNA do Criador. E Sofia abençoou a nossa existência. Logo em seguida, os Anunnaki fizeram o Homo sapiens através de muitas modificações genéticas daí. Outros Anunnaki de outros orbes chegaram por aqui e também nos manipularam. O ser humano passou a gerar inteligência, linguagem e outras coisas mais. E daí para frente, o nosso mundo foi se tornando, para aqueles que têm olhos para ver, um mundo mais inteligente, um mundo mais evoluído, tanto que há 2000 anos atrás, o próprio Sofia se fez presente, nascendo entre nós como Jesus. Justamente para mostrar ao ser criador que novamente Javé tentou novamente subjugar a raça humana, para fazê-la ser obediente a ele, porque ele, uma das suas doenças, como é tentar subjugar os outros, é fazer com que tudo seja obediente a ele em grau 100%. E foi isso que Adão e Eva fizeram quando comeram do tal fruto do conhecimento, libertaram-se do jugo de Javé. Foi aí então que nós possamos obter a licença do bem e do mal, ter conhecimento das outras coisas. E foi por isso que Jesus nasceu entre nós, para que mostrasse ao seu Pai, ao seu Criador, que ele estava errado pensando desta forma, para que pudesse mostrar a ele que o ser humano terráqueo, a espécie mais nova do universo, era a única espécie 97% livre das suas amarras. Que apesar de fazermos todos os nossos erros, ainda erramos tentando acertar. Este é o grande desafio da raça humana no cenário planetário e no cenário universal. Procurar evoluir o suficiente no amor, na perseverança, porque através das nossas vidas curtas e do nosso intelecto pouco aprimorado, é que nós poderemos evoluir mudando a nós mesmos e mudando todo o cenário universal, para que um dia possamos ceder espaço entre os nossos companheiros terráqueos para, quem sabe, começar a receber
estes seres de fora, que carregam ou são marcados por índices muito maiores de DNA problemático do Criador, ou até mesmo para receber aqueles espíritos daqueles clones que não carregam nada de potencial evolutivo, para que eles possam tentar e podem evoluir junto conosco. Essa é a ideia do ser que nós conhecemos como Sofia. Esta é a ideia do projeto evolucionista ao redor de todos os mundos semeados por este ser. O real propósito da existência seria este, ao meu ver.